Você já tinha pensado que a gente ia fazer um programa? Olha para a nossa enquete, Renato. Quem é o Oh, culpado pela má fase do Palmeiras? eu vi, já votei lá. 38%. Você votou nele? Votei no Abel. Rapaz, então discorra sobre isso. Não, eu acho que o Abel, vou dizer uma coisa para você, que não há informação, é apenas sensação de um velho homem do jornalismo que já cobriu o clube durante muitos anos. Tá. Eu acho que o Abel está perdendo o grupo. Eu acho que o Abel está perdendo um pouco o controle. Quer dizer, os jogadores do Palmeiras estão numa fase que estão meio de mal com o Abel. O Abel está voltando a citar jogador, voltando a citar problemas de desempenho individual. Esse tipo de coisa simplesmente leva os jogadores a um desânimo total. O Renan pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui, porque viveu todos esses ambientes. E a gente sabe que, por mais, nós não somos a Inglaterra, nós não somos o primeiro mundo do futebol. Um técnico ficar 4 anos aqui, o desgaste acontece, não adianta. Mesmo ganhando quase tudo que ele ganhou. O Abel ganhou todos os títulos possíveis, só não ganhou o Mundial. Mas ganhou brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Copas do Brasil, ganhou Paulistas. Mas não sei, chega uma hora que a coisa desanda. Vai por mim, desanda. Eu já vi outros técnicos super vitoriosos, também durante 1 a 2 temporadas, está na terceira, a coisa começa a desandar. Vi Paulo César Carpegiani começar no Flamengo, ganhar tudo, Libertadores, inclusive Mundial, e ganhar o brasileiro do ano seguinte. E em 83, a relação já não era tão boa, a coisa desandou, ele teve que ser mandado embora, e trouxeram o Carlos Alberto Torres, imagina, que não tinha nem histórico de técnico, foi o primeiro trabalho dele como treinador, para conseguir ganhar o título brasileiro de 83. Então, eu estou com a sensação de que o Abel está começando a perder esse elenco e está com enorme dificuldade de conseguir motivá-los. Eu acho que a coisa, realmente, o Abel, não que ele seja mau técnico, pelo amor de Deus, gente, mas eu acho que ele está perdendo a mão com os jogadores. Eu não sei, eu estou com essa sensação do lado de fora. Você disser os jogadores? Sim, os jogadores, mas os jogadores é aquela velha história. Você vai mandar todos os jogadores embora? Não vai. Então, se o Abel não conseguir recuperar aquela quase idolatria que ele teve durante esse tempo todo para os jogadores, eu acho que ele pode ter problema. E eu estou sentindo o Abel meio sem paciência com o elenco, meio reclamando em coletiva abertamente dos desempenhos. Sei não. Eu acho que o Abel está começando a trilhar o caminho de saída do Palmeiras, talvez no final do ano. Renan, o próprio Abel cita muitas vezes o Tele Santana, né? Ele faz várias analogias e metáforas e demonstra, claro, como muitos, mas no caso dele faz muito sentido, até pelo muro próximo, o trabalho do Tele no começo da década de 90, muito parecido com o dele, muito vitorioso, muito contundente, muito acima dos demais, e que também, como já contou aqui colegas nossos, no terceiro ano começou a entrar areia na relação com alguns jogadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso que o Renato falou, da possibilidade de desgaste. Antes, a gente estava falando aqui, convido vocês a lerem a matéria do Danilo com o Latifi, de que os jogadores estranharam, vou usar esse verbo, a escalação e prefeririam ter jogado de outro jeito, porque foram amplamente dominados pelo Flamengo. Por favor, Renan. Bom, Marília, eu antes mesmo de o Renato falar, eu já estava pensando mais ou menos em falar mais ou menos sobre isso, pois eu não me lembro de uma entrevista do Abel e ele apontar erros individuais. Ele sempre trazia para ele toda e qualquer responsabilidade nos poucos momentos ruins que ele viveu no Palmeiras. E já no último jogo, ou no penúltimo, não sei, ele já apontou dedo para jogadores e tal. Então, isso, para o elenco, é péssimo. É péssimo. Jogador de futebol, você... Acho que já falei aqui, você entra no vestiário e bate nele, mas não fala dele publicamente. Não aponta dedo na imprensa. Ele odeia isso daí. E isso, assim, é um momento de você perder, ir perdendo o grupo, ainda mais quando o presidente da torcida ali falando com... Não sei que função tem ali no Palmeiras, aquele senhor que estava ali,
ouvindo o presidente do Palmeiras, ele fala, a gente veio aqui para cobrar o Abel. Então a torcida também não está do lado dele, o que faz com que... Sabe quando a torcida está do lado e compra a briga do treinador? E daí ele, perante o grupo, ele está fortalecido. E quando a torcida vai lá e fala também do treinador, perde cada vez mais força perante o grupo. E sobre a enquete, eu também votaria no Abel, porque eu vejo ele com um grupo bem melhor agora para ele trabalhar. Eu vejo ele com um grupo bem melhor. Ele, com muito mais escassez, ele conseguiu fazer o Palmeiras render muito mais. Com variações, até mesmo de modelo de jogo. E agora, quando tem várias opções, ele não tem conseguido. O que ele fez ontem contra o Flamengo, iniciando daquela forma, ele mandou um recado para o Flamengo. Falou, eu vim aqui hoje por uma bola. E o Flamengo entendeu bem o recado e falou, essa bola você não vai ter. Essa bola você não vai ter. E pior, amassou o Palmeiras. Amassou durante os 90 minutos o Palmeiras e foi pouquíssimos 2-0. Né? Então ele tem sim total responsabilidade nessa pequena, mas nessa fase ruim que o Palmeiras tem tido. Né? É claro, é um time muito vitorioso nos últimos anos, nas mãos dele, nas mãos do Abel, mas em comparação com o Flamengo, né, que também é um time vitorioso nesse mesmo tempo, hoje eu vejo, nesse momento, eu vejo a maior distância entre eles. Né, proporcionalmente, assim, eu vejo o Flamengo muito acima do Palmeiras nesse momento. Eu não vejo, pode ser, pouquíssima chance do Palmeiras conseguir reverter a situação na quarta-feira que vem. Não sei se pode encher de bandeirinha, 25 mil bandeirinhas. Eu acho muito difícil. Tem que mudar muito a postura. Muito a postura. Não existe o segundo gol do Flamengo. Não existe. O que o Richard Rios fez no segundo gol do Flamengo, assim, a hora que o Gomes erra o passe, ele tá do lado do Luiz Araújo. Ele tá do lado do Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo, 5 segundos depois, faz o gol, ele não aparece na imagem. Isso é inacreditável. Num time profissional, num time do tamanho do Palmeiras. Isso, assim... Renan, acaso o Richard Rios foi um dos jogadores que ele criticou publicamente no vestiário, não imagino, publicamente na entrevista coletiva do jogo anterior já. Ele criticou o menino e o Richard Rios. Então, exatamente, as coisas se ligam, né? Elas estão caminhando juntas. Agora, sabe, Maria, deixa eu só falar uma coisinha, já que estamos falando do Abel você sabe uma das coisas que me impressionou terrivelmente no jogo de ontem? Com 10 minutos de jogo, o Everton estava fazendo cera na saída de bola. Gente, 10 minutos de jogo, o Everton estava fazendo cera na saída de bola. Botava a bola, tirava. Gente, quer recado mais claro do que nós não queremos nada com esse jogo, nós viemos aqui para empatar e olhe lá? É impressionante isso. Ô, Mili, eu acho, claro, né, de partida, a apuração aqui do UOL, do Danilo, é que o time seria mais defensivo. A prévia do jogo, ou as prévias do jogo, jogos que o Palmeiras vinha fazendo, realmente não davam ideia de que, né, o Flamengo vinha de 3 vitórias, o Palmeiras vinha de resultados ruins, inclusive em casa, mesmo com um time alternativo, mas jogando muito mal. Porém, em outras oportunidades, o Abel fez exatamente a mesma coisa. Jogou por uma bola ou se retrancou, em jogos parecidos com esse. A diferença é o resultado, deu certo. Ontem, até o gol do 1-0 do Flamengo, dava para dizer, entre aspas, que estava dando certo, porque o Flamengo tinha dificuldades para pisar na área. O Everton fazia ser assim desde o começo, o Palmeiras não chegava, o Rony, coitado, corria 8 quilômetros na frente da linha dos 4 do meio, mas o Palmeiras estava jogando pelo 0-0 e começou a incomodar os jogadores do Flamengo ali, sabe? Quando o Pedro começou a bater a mão na perna, que as coisas não estavam funcionando, até de fato saiu o gol, e o segundo gol saiu numa tática muito Tite. Aí ele mudou o esquema, ele tirou o time do campo de ataque, traiu o Palmeiras e foi no contra-ataque, aproveitou um erro do Gustavo Gomes. Será que o Abel apostou muito? Eles falam sobre isso, né? Eu que durmo na minha cama, são as minhas ideias. Quando ele foi eliminado pelo Boca ano passado, ele ficou muito, a culpa é minha, porque eu durmo com as minhas ideias, vou fazer o que eu quero, eu sou teimoso, eu acho que vai dar e tal.
Será que talvez não falte aos auxiliares do Abel terem mais voz sobre eles? Porque se os jogadores, como os meninos colocaram, prefeririam ter jogado de outro jeito, será que não falta um pouco mais de interlocução aí sobre o que eles conseguem fazer e o que o Abel quer que eles façam? Então, talvez, sim. Mas eu acho que o Abel é um cara também que vai aprendendo com esses erros. Me parece, por exemplo, aquela derrota para o Boca na Libertadores foi claramente um erro do Abel. Não escalar o Endrick. Ficou muito evidente isso. E o Abel, a partir dali, entendeu que ele tinha segurado demais o Endrick, além da conta. E colocou o menino para jogar. Eu acho, assim, o Renan lembrou o erro do Rios, né? No segundo gol. O segundo gol, não, desculpa, o primeiro gol é um erro claro do Gomes. O Gomes esquece o Pedro. E o Gomes é um dos pilares desse time. Tinha mais palmeirense dentro da área do que flamenguista. E deixaram o Pedro sozinho. E quem deixou foi o Gomes. O Gomes não estava marcando ninguém. Então você vê, quando um cara como o Gomes erra da maneira que errou 2 vezes ontem, é óbvio que é um time que está com problemas emocionais. O Renato pode ter razão na análise dele. O Abel pode ser que esteja perdendo esse time. Mas existe uma outra alternativa. O Abel está tentando remontar o time sem Endrick, sem Estevão, sem Piquerez, sem Murilo, ontem não estava. Ele tem um monte de atletas novos, o perrengue do Dudu, a treta com o Dudu, tem coisas acontecendo. E o Abel vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que ele não vai conseguir, porque a história recente mostra que ele tem conseguido. Pode ser que uma hora ele não consiga mais. E eu diria que essa remontagem do time talvez custe a Copa do Brasil. E acho que o Abel sabe disso. E seria apenas um cálculo, gente. Porque tem Libertadores e Brasileirão. Se a torcida, ou parte da torcida, ou o núcleo duro da torcida, não tivesse tido um chilique, não sejam histéricos, como pediu a Leila Pereira. Simplesmente não sejam histéricos. Ainda é um dos melhores times do Brasil, da América, com chances claras de levantar mais troféus esse ano. Pelo amor de Deus. Agora, com esse barulho, quem consegue trabalhar? Porque eu fico pensando, se eu sou o Abel, tendo conquistado tudo que ele já conquistou, ganhando o dinheiro que ele ganha, eu ia olhar para isso e falar assim, gente, pelo amor de Deus, deu para mim, o que é isso? Estou aqui fazendo meu trabalho, vou ser criticado? Ele não aguenta a nossa crítica. Imagina a torcida dele. Isso deve ter um peso do avesso muito maior do que o que a gente imagina. Então, pode ser que tudo isso leve o Abel a dizer, gente, olha, quantas vezes eu vou ter que recomeçar? Cansei, agora cansei de recomeçar. E não vou nem rever meus erros, como você colocou, Maria. Que eu acho que pode ser mesmo. Então, sei lá, gente. Para mim é tudo muito absurdo, essa ditadura da vitória, sabe? Eu sei que Nelson Rodrigues já dizia que no Brasil a gente vai até 1 minuto de silêncio. Mas antes, era preciso muito mais para um time ser vaiado a esse ponto, ou para que a torcida se manifestasse desse jeito violento. Agora não, agora é assim. É assim, gente. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras tiveram episódios recentes de torcida se manifestando violentamente. Faz algum sentido? São times vencedores, competitivos, que vão encontrar obstáculos pelo caminho. Não é assim o futebol? Não é assim a vida? Então é um retrato da sociedade, um retrato dessa ditadura da vitória. Temos que vencer sempre. Ninguém pode errar, nunca, jamais. Errou, tá fora. Então eu acho cruel. Renato, acabou a crise nesse programa. A partir de agora é Melved, que ontem destroçou tudo isso que o Palmeiras significa e ainda significa no futebol brasileiro. Um futebol competitivo, como a gente costumou ver nos últimos anos, jogadores competindo por todas as bolas, com disposição, que venceu por 2, poderia ter vencido por mais, talvez por 3, até teve um gol muito perto de acontecer. Que teve a questão da arbitragem, que fica até escondida, da possibilidade de expulsão do Veiga, porque o Flamengo foi tão melhor que isso fica em segundo plano, mas é um Flamengo que parece uma lembrancinha de 2019. Quem que vai segurar o Flamengo se ele jogar como ele jogou ontem, Renato? Olha, Marília, eu acho que se ele jogar como jogou ontem, vai ser difícil alguém segurar. Porque é um time que está jogando com uma vontade elogiável, impressionante,
E, tecnicamente, tem jogadores que desequilibram. O que o Gerson está jogando é uma enormidade. O Gerson talvez seja hoje o melhor jogador em atividade do Brasil. Está jogando, mas muito, muito, em todas as posições do campo. Não é só de segundo volante ou só de meia direita. Ele está jogando em todas as posições do Brasil, jogando muito. O De La Cruz, que tinha vindo um pouco apagadinho da Copa América, descansou uma rodada e voltou voando também. É outro que está jogando muito bem. A Arrascaeta, desde a Copa América, voltou a jogar o futebol dele. O Pedro, gente, é o maior atacante do futebol brasileiro nesse momento, com folga. Então, realmente, é uma junção de jogadores talentosos e quando você une a isso a disposição e a vontade, fica realmente um adversário difícil de ser batido. Eu estou longe de achar que o confronto está resolvido, hein? Longe mesmo. Eu já vi 2-0 ser revertido muitas vezes, inclusive o próprio Flamengo. Me lembro de um jogo, eu acho que era Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo tinha que perder por 3 gols de diferença, exatamente isso. E logo no início do jogo, o Everton, aquele que disse que saía do Flamengo para ganhar título, nunca ganhou mais nenhum título, fez 1-0. E jogo no Mineirão. Bom, acabou. Imagina que o Atlético Mineiro vai fazer 4-1. E fez. Então, mas a verdade é que se o Flamengo continuar jogando essa bola, aí realmente vai ser difícil para o Palmeiras e para todos os adversários. Eu não tenho a menor dúvida. O Flamengo talvez esteja começando a viver a melhor fase dele, né? Teve a travessia do deserto, que foi boa, apesar dos 2 últimos jogos decepcionantes, Fortaleza e Cuiabá, mas depois emendou 3 vitórias seguidas, essa é a 4ª, sendo que nessa 4ª já está jogando muita bola mesmo. Esse jogo tem, inclusive, uma coisa que eu acho que é pior para o Palmeiras. O time do Flamengo joga muito bem em contra-ataque, que hoje em dia chama-se em transição. Joga muito bem. Ele tem jogadores talhados para isso. Ele tem o De La Cruz e o Gerson, que sabem fazer lançamentos. Ele tem o Arrascaeta, que na frente sabe conectar com esses lançamentos e fazer passes rápidos, ou até ele mesmo chegar para chutar. Ele tem o Pedro no momento. Então, por incrível que pareça, para o Flamengo, eu acho que no segundo jogo vai ser melhor ainda, porque ele vai jogar como ele quer. O Palmeiras vai vir para cima dele desesperado, não resta a menor dúvida, e ele vai ter espaço para contra-atacar. E o Tite, a gente sabe que é um mestre nesse tipo de coisa, né? Ele pode ter milhares de defeitos, e tem, mas nesse aspecto de contra-ataque, de jogar com a casinha fechada e contra-atacar, ele já provou a sua eficiência muitas e muitas vezes. Ele tem mais dificuldade quando ele tem que atacar. Ontem, justamente, no primeiro tempo, embora já com um domínio que beirou, houve um momento de 74% de posse de bola do Flamengo, ele não estava conseguindo transformar isso em jogadas efetivas. Mas depois que saiu o primeiro gol, claro, o Flamengo deu um passo para trás, o Palmeiras se lançou, e os espaços realmente se abriram como aquele... Como é que se... Abre-te Sésamo, não era isso que gritavam em frente à caverna do Alibabá? Foi um abre-te Sésamo ontem, né? Podia ter sido 4, não podia ter sido 3, não, Marília. Podia ter sido 4, porque o Flamengo desperdiçou 2 chances na cara do Everton, por decisão errada do jogador que estava com a bola. O Luiz Araújo, em vez de tocar para o Pedro, preferiu concluiu em cima do Everton, fez grande defesa. E no último, praticamente no último lance do jogo, o Wesley, que tinha acabado de entrar, foi na linha de fundo, não, entrou pelo bico da área, cara a cara com o goleiro, em vez de concluir, preferiu tocar para o Gabriel, e aí tocou mal nas costas do Gabriel, perdeu a chance. Ontem foi um baile, ontem realmente foi um baile. O Palmeiras finalizou 2 vezes. Você imagina que num confronto entre Palmeiras e Flamengo, um dos times finaliza apenas 2 vezes e nenhuma delas na direção certa do gol, dá bem a dimensão do que foi o jogo de ontem. Vai ser interessante ver esse jogo no Allianz Parque. Lembrando que o Flamengo não perde para o Palmeiras em São Paulo desde 2017. E que nunca, vou repetir, nunca perdeu no gramado sintético do Allianz. Então, as perspectivas para o Palmeiras são difíceis, são sombrias, mas impossível decididamente não é. Nem com borrachinha, nem com cortiça, o nosso Melber não perde no Allianz Parque de jeito nenhum. Ô, Mili, saudades e gratidão, hein? Que saudades. Saudades e gratidão total. Ai, Marília.
O Tite, enfim, parece, né, se sentir em casa, né? Eu acho que é uma sequência dificílima. A gente falou sobre essa sequência. Acho que, apesar desse chilique de hoje em relação ao trabalho do Abel, acho que essa sequência dos próximos 15 dias pesa muito mais na relação torcida do Flamengo e Tite do que eu pensei que pesaria na relação Palmeiras-Abel, porque o Tite no Flamengo conquistou um estadual e o Abel conquistou o que conquistou no Palmeiras. Mas é o fato que a inauguração da melhor de três com o Palmeiras foi muito contundente, dá muita confiança. É de fato o melhor momento do Flamengo, no momento que o Flamengo tem os mata-matas de Copa do Brasil, de Libertadores e reocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. Para mim? Claro. Não estava sabendo, gente. Para você demonstrar toda a sua tristeza, Mili. Olha, Renata, eu vou te falar que o Flamengo e o Palmeiras é aquele jogo que eu torço, sei lá pelo quê. Porque realmente. Você não também aqui. O Hélio de la Penha se recusou a participar desse jogo no bolão. Eu falei, não, mas vai perder o bolão. Não, mas nesse jogo eu quero que os dois percam. Não votou em ninguém. Olha, Marília, a única vantagem que a gente tinha do nosso Tite para esse Tite é que no nosso Tite não tinha Titinho, né? Então a gente eternizou o Tite sem Titinho, e isso foi muito bom. Agora não, agora tem Titinho para todos os lados. Olha, eu acho que esse Flamengo, gente, se esse Flamengo continuar assim, vai ser muito difícil alguém conseguir fazer alguma coisa. Mas o Flamengo também não é regular, né? O Flamengo joga desse jeito que a gente viu, e no jogo seguinte já não joga tão bem assim. Era a diferença para o Flamengo do Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus era um time absolutamente regular. Eu ligava à TV sabendo que eu ia ver uma sinfonia. E esse não. A regularidade desse time não existe, né, ainda. Pode ser que sim. Pode ser que agora acabou a Copa América, tá todo mundo aí, descansado. Tite tem o time nas mãos, já sabe quem é quem. Pode acontecer. Mas ele não, o que me consola é que ele ainda não é um time regular. Então, tá aberto. E o seguinte, isso que o Renato falou, 2-0 é um placar altamente virável dentro do próprio jogo. Imagina com 90 minutos. Quantas vezes a gente já viu um 2-0 virar dentro do próprio jogo? Inúmeras vezes. Então, pode ser que aconteça. Isso é zica reversa, é zica a favor? Eu nunca sei, porque aqui cada um tem a sua própria tática. O Arnaldo é zica a favor, o outro é zica reversa. Eu nunca sei quando fala isso, é porque acha que vai dar ou quem não quer que dá. Eu tenho que pegar os sinais, Renan, não sou muito clara. Eu sou muito clara, eu falo, eu quero que ganhe esse, eu quero que ganhe aquele, sem margem de interpretação. Mas os meus comentaristas, eles começam com um negócio de, não, é muito possível, Renato, não, amplamente virável. Pelo amor de Deus, Renato, já ganhamos. Não, isso aí já passou. Calma, vou pensar em outra coisa. Vou pensar se o Botafogo vai se recuperar na outra semana. Uma coisa por vez. Esse aí já foi. Ontem também a gente teve o CRB abrindo contra o Atlético, que conseguiu uma recuperação com uma contusão que a gente não sabe ainda a extensão do Hulk, 2-2. Teve a vitória do Atlético Paranaense sobre o Bragantino, 2-0 com um pênalti. Meu Deus, que eles perderam, porque o jogador quis fazer. Eu tenho uma raiva de jogador que faz gracinha, dancinha para um lado, dancinha para o outro. Ele chutou ele mesmo e deu 2 toques, fez o gol, mas não valeu, poderia ter sido 3. Teve o Corinthians com o Grêmio 0-0. A gente tem a tabela dos resultados do jogo. Hoje ainda a gente tem Fluminense e Juventude, último jogo da primeira perna das oitavas de final. Aí temos todos os resultados: São Paulo 2, Goiás 0, já acabou. Botafogo 1, Bahia 1. Terça-feira tem em Salvador quem ganha. Aliás, nenhum dos dois ganha nunca mais, então provavelmente vai para os pênaltis. Atlético Paranaense também acho que já acabou, 2-0 no Bragantino. O Atlético se recuperou e agora precisa de uma vitória simples em casa na quarta-feira que vem. Vira a página. Melved já acabou, 2-0 no Palmeiras, 1-3. O Atlético Goianiense vencia o Vasco, fez uma boa partida até, mas o Vascão conseguiu um empate no final. O Corinthians e o Grêmio fizeram um jogo muito disputado, muito competitivo. Para quem não gosta de nenhum dos dois times, difícil de assistir, mas gostoso para quem gosta desse tipo de coisa. O Corinthians fez um gol no finalzinho com 1 a menos, mas estava impedido. E hoje ainda a gente tem Juventude e Fluminense. Qual?